Olá, então, pessoal. Mais uma vez, boa noite para todos. Estamos iniciando a segunda aula ao vivo da unidade 7, Sistemas Lógicos Programáveis. E nessa disciplina, como vocês já sabem, nós trabalhamos a parte de controladores lógicos programáveis, nós trabalhamos a parte de CLP, lógica de programação, blocos de funções, linguagem de programações, sistema supervisório e redes industriais. Então, uma disciplina aí que trabalha todo o contexto pega toda a parte de automação, toda a parte da pirâmide lá da automação que a gente já relembrou na nossa primeira aula ao vivo. Dentro dessa disciplina, então, hoje nós vamos ficar aqui nessa parte, de desenvolvimento de sistemas. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre como nós planejamos, essa programação de dispositivos, ou como nós enfrentamos um determinado problema aplicando, as técnicas de programação existentes. Tá? Nós vamos trabalhar nessa parte aqui, desenvolvimento do conhecimento relacionado à programação de CLPs. Ok? Nas próximas aulas, então, nós vamos falar também de supervisório e de redes industriais. Relembrando, então, as nossas aulas, tanto ao vivo quanto presencial, elas são baseadas em situações de aprendizagem, então, todo o curso de vocês fazem situações de aprendizagem. E a nossa segunda aula, ao vivo, então, nós estamos trabalhando aqui o desenvolvimento de sistemas de controle de equipamentos, de malha. Então, nós estamos trabalhando aqui com sistemas que malhas de controle, propriamente dito. Então, ou seja, seria uma programação um pouco mais avançada do nosso conteúdo, da programação que a gente aprendeu até o momento. Tá? Então, seria utilização de instruções mais avançadas, utilização de lógicas de programações mais avançadas. Então, nas aulas presenciais, vocês vão estar trabalhando, tanto na aula presencial quanto no ABA, lá, nós estamos trabalhando com esse tipo de situação de aprendizagem. Então, a segunda parte aqui da nossa disciplina, então, é o desenvolvimento de programa de CLP para controle de equipamentos de área de direito e cozimento. Mas nas próximas a gente vai trabalhar com IHM, supervisório, redes de comunicação. Então, toda a parte de CLP, comunicação, supervisório, nós vamos trabalhar ainda nessa disciplina. Ok? A nossa aula de hoje, então, nós vamos continuar falando de controlador lógico programável, só que dentro de controlador lógico programável, nós vamos falar sobre linguagens de programação. Tá? Então, nós vamos dar alguns conceitos sobre essas linguagens. Basicamente, é a revisão do capítulo 4 a 7, bem rápido, só para a gente relembrar o que são essas linguagens. Nós vamos passar passo a passo, cada linguagem de programação. Vamos falar sobre os blocos de funções e vamos mostrar uma programação estruturada. E aí aplicar um estudo de caso, que é como planejar, como utilizar essa linguagem, as diversas linguagens de programação existentes, para você trabalhar em um problema, para você trabalhar numa automação de um sistema. Tá? Então, e por último, dúvidas relacionadas a essa aula, a aula passada, ou ao conteúdo que tem lá no AVA, ou na disciplina em geral, que vocês tiverem aí no desenvolvimento, ou que precisam, para poder chegar na aula de sábado, na aula prática já com esse conhecimento, e eu puder tirar, e a gente está deixando para o final aí as dúvidas, tá? Dúvidas durante o conteúdo explicado, eu peço que pergunte, pode sinalizar aí no chat aí, que à medida que a pergunta for aparecendo, eu vou respondendo essa pergunta, tá? E vai enriquecendo a nossa aula de hoje, ok? Bom, passando aqui nas atividades da semana, vocês têm um exercício para fazer, da tarefa lá, a atividade, exercício de passagem, que é o exercício sobre linguagem de programação, e tem que entregar uma atividade, fazer uma atividade que é avaliativa,
que ela só pode ser feita até o dia 22, né? Do 2. Então, também é sobre linguagem de programação. Tá? Então, passando sobre as nossas tarefas semanais dessa semana, então, seria isso. E nesse próximo sábado, agora, nós temos aula presencial, cada aluno aí na sua unidade, né? Para essa aula de hoje, nós estamos utilizando como referência os mesmos livros, né, que utilizamos na aula passada, porque o conteúdo ele é relacionado à aula passada também. Então, nós continuamos usando o livro didático de vocês, tem todo esse conteúdo. Né? Para quem quiser ter uma visão mais aplicada desse conteúdo, o livro Automação Aplicada, que traz exemplos de programação, né? Para processos discretos, para processos sequenciais, tá? E para quem quer entender um pouco mais da teoria, né, do conceito, para entender as linguagens de programação, é bom estar olhando esse livro, né, Aplicando a Norma IEC 61131, que é um ótimo livro, que ele destrincha toda a norma IEC 61131, mostrando, né, a aplicação dela na automação de processo, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos trabalhar essa norma, as linguagens, né, mostrando que a linguagem de programação não deve ser só aquela que você mais domina, mas sim aquela que é melhor para realizar uma determinada função. Tá? Então, assim, as linguagens de programação elas são ferramentas que nós podemos utilizar. Então, nós vamos ver um caso desse parecido aí. Tá? Bom, então, iniciando aqui nossa aula, já começamos, então, mostrando as 5 linguagens, né? Nós temos aí as linguagens de programação da IEC 61131, e nessas 5 linguagens, nós temos duas linguagens gráficas, que são as de baixo aqui, certo? 2 linguagens textuais, ok? E uma linguagem que ela é considerada gráfica também, né? Mas ela é separada das outras porque ela é um fluxo de processo, né? Então ela é uma linguagem gráfica, mas ela é trabalhada separada das demais linguagens, né? Basicamente eu usaria essa linguagem aqui para fazer todo o contexto do meu sistema, tá? Mas as ações, as programações da minha programação eu faria nas linguagens ou gráficas ou textuais. Então, não todo. Então, nós temos 3 linguagens gráficas e 2 linguagens textuais. Tá? Então, nós vamos mostrar um pouco elas, ver os exemplos dessas linguagens, né? E aí, surgindo dúvida, eu vou tirando à medida, né, que vocês forem perguntando aí, ok? Vamos lá, então. A primeira linguagem nossa aí é a linguagem lista de instrução. Né? Essa primeira aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui. Tá? Vamos relembrar ela, né? Se vocês estudaram um livro, se vocês deram uma lida no livro, do capítulo 4 ao capítulo 7, vocês viram a aplicação dessa linguagem. Vocês viram o contexto, né, onde essa linguagem é utilizada. Tá? Então, na sequência aqui, a lista de instrução, ela é uma linguagem textual, né? Então aqui está o exemplo dela, tá? No lado esquerdo, e no lado direito uma semelhança com Ladder, que é o que vocês estão mais familiarizados, né? Que é a primeira linguagem que vocês já tiveram contato. Tá? Então aqui, só para vocês entenderem, o que eu tenho aqui do lado direito, eu posso fazer essa mesma programação em texto na linguagem lista de instrução. Então, para a gente entender um pouco a linguagem, a gente tem que entender o seguinte: ela é baseada em operando e operador. O que significa isso? Eu sempre vou ter um comando, né, referenciado a um objeto. Então, por exemplo,
Na sequência aqui eu tenho LD e 0.0. O que significa isso? Que eu estou load, LD é load, eu estou carregando o valor da memória e 0.0. Seria o que eu tenho aqui, ó, né? Esse contatozinho aqui aberto, normal aberto, que eu tenho aqui programado. E eu estou falando o seguinte, ó, a informação que eu tenho dessa memória, load, né, a informação que eu tenho da memória e 0.0 está carregada na memória, ela vai fazer uma lógica OR. Então eu tenho uma instrução aqui, um operando OR, né? Um operador e um operando, né? E vai fazer uma lógica OR com a minha memória i 0.1, que é basicamente o que eu tenho aqui, ó. Lógica, o contato está aberto, com a OR com i 0.1. Eu tenho as duas em paralelo aqui, para a gente poder ver a semelhança, né? E o resultado dessas duas, ST, então aqui eu estou pegando o resultado dessas duas, eu estou armazenando numa memória M0.0. É isso que eu estou fazendo. No ladder, o resultado dessa lógica OR está indo na sequência para uma próxima lógica. Uma próxima lógica. Na minha primeira opção de programação, eu estou armazenando uma M0.0, seria uma memória virtual, né, uma memória que eu tenho só para poder guardar essa informação. E aí depois eu continuo, eu faço uma OR, né, entre a informação que eu tenho, load, de novo, carrega a minha informação, e 0.2, tá aqui a informação, com uma OR negada, então aqui eu tenho uma negação, né, uma modificação do meu operador. Então eu nego a minha I0.3, que seria a mesma coisa que falar que o contato está fechado. Tá? E na sequência, né, com essa OR que eu tenho entre a I0.2 e 0.3, nós temos uma AND com a M0.0. Se você lembrar, a M0.0 ela é o resultado da OR das duas primeiras. Né? Ela é o resultado das duas primeiras. Basicamente, então, toda a informação vai ser armazenada, então, o resultado, né, ele vai ser armazenado na Q0.0, que no ladder seria a nossa bobina, né, a nossa bobina de saída. Ok? Então, é uma linguagem de instrução, então você dá o comando e qual é o operando que vai receber aquele comando, qual é o operador, né, que vai trabalhar aquele comando. Então é sempre assim, a linguagem sempre trabalha dessa forma. Tá? Temos a primeira opção, que eu poderia programar assim, com memória, e poderia programar sem memória. Eu poderia transformar toda essa minha lógica aqui, né, em uma lógica só. Então, por exemplo, seria I0.0 ou uma OR, né, com uma I0.1, e tudo isso ligado numa AND, que é basicamente o que tem aqui, né, AND, com uma OR entre 0.2 e 0.3. Tá? E o resultado dessa função toda vai ser armazenado na STQ 0.0. Então, basicamente, a lista de instrução ela permite isso. Tem vantagens e desvantagens, né, nessa linguagem de programação. É aqui que a gente precisa, né, extrair para a gente poder trabalhar lá na frente. É uma linguagem muito rápida de se trabalhar. Você consegue, com poucas linhas de comando, você consegue fazer uma programação muito rápida. Tá? Então, o que você demora lá em ladder para poder pegar um contato, colocar, né, colocar o nome, arrastar a linha, aqui vai no texto, no teclado, né, vai digitando. Então, a pessoa que está habituada com os comandos, ela programa mais rápido. Tá? Então, ela facilita a programação. Outra vantagem é porque existem algumas máquinas, alguns equipamentos que já são nativos com essa linguagem. Né? Então, é muito familiar, né? Por exemplo, máquinas que são programadas somente por lista de instruções, é muito interessante que o programador que programa essas máquinas também consiga programar um PLC.
Daí, então, a ideia dessa linguagem, né? Ser uma linguagem, uma das linguagens padronizadas que estão na norma. Tá? Então, dessas 5 linguagens, né, todas elas são usadas em uma parte do processo de automação industrial. Então, a ideia é que você dê poder aos programadores para que todos eles possam programar na melhor linguagem que ele consegue, né? Na melhor linguagem que ele se adapta, que ele domina, mas que ele entenda que não é o principal objetivo de você ter 5 linguagens, não é você programar em uma linguagem só. É você utilizar a linguagem para poder extrair o máximo de poder dela. Então, o que nós temos de vantagem na lista de instrução? Eu gasto menos espaço, né, de informação para armazenar a lista de instrução. Eu tenho poucos comandos, poucos operadores, né? Então, se eu decoro esses operadores, eu consigo programar, desenvolver uma programação bem mais rápido do que eu faria no Blender. Tem a desvantagem porque você tem que ficar analisando passo a passo cada linha, né, para poder entender a lógica, né? Então, tem essa desvantagem, ela não é gráfica. Tá? Então, essa é uma opção na lista de instrução. Okay? Na sequência, nós temos a nossa próxima linguagem, que seria o texto estruturado. Tá? Então, o texto estruturado é uma linguagem textual também. E nessa linguagem textual, o objetivo aqui é que a linguagem se pareça bem mais com as linguagens de programação para computadores, né? Então, por exemplo, eu vou poder ter um texto onde eu consiga classificar, né, organizar esse texto, essa estruturação, e eu consiga utilizar de ferramentas que em outras linguagens seria difícil, teria uma dificuldade maior para utilizar. Não que não teria esse recurso, mas daria mais trabalho para implementar, né? Ferramentas do tipo loops, né? Condições, enquanto estiver uma condição, faça isso. Se tiver uma condição, faça aquilo, né? São ferramentas muito utilizadas na programação estruturada, na programação de computador. Então, quando você vai olhar para a linguagem de softwares, né? Quando você olha lá para a linguagem de C, Pascal, né? COBOL, são linguagens de texto estruturado, você observa bem esse estilo aqui de programação. Então, a linguagem de texto estruturado, ela vai dar esse poder aqui de programação, né, ao programador. Porque o programador tem a liberdade de fazer a estruturação do seu programa, de criar toda a parte de entradas e saídas da sua função, de criar toda a parte de variáveis, né, de deixar o programa da forma que ele melhor deseja. Tá? Fora que tem uma vantagem dessa linguagem, que ela te dá um poder maior de processamento quando você precisa fazer grande quantidade de informação, manipular grande quantidade de informação. Então, comparada com as outras linguagens, ela te dá um desempenho melhor para poder trabalhar com isso. Né? Então, imagine que você teria que fazer uma programação de uma máquina, onde essa máquina precisaria armazenar as informações de temperatura dos motores, né, que essa máquina possui. E ela precisa ficar guardando essas informações de temperatura a cada 5 minutos. E a cada 5 minutos que ela guarda essa informação, ela precisa informar a média dessas informações. Né? Então, ela precisa pegar a média das temperaturas. E isso, para se fazer em outras linguagens, te dá um trabalho que numa linguagem de texto estruturado, né, ela facilita você fazer esse tipo de programação. Tá? Então, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Por quê? Você precisa conhecer, né, os comandos, né, todas as variáveis que são utilizadas nessa linguagem para que você possa trabalhar com ela. Né? Então, por exemplo,
Vamos pegar aqui o exemplo aqui desse lado direito, né? O que eu tenho aqui numa linguagem de texto estruturada? Primeira coisa foi declarado, né? Uma variável do tipo timer, né? E uma variável com o nome timer, né? E uma variável, e esse timer é do tipo tom. Então, isso daqui o programador ele já sabe que quando ele vai declarar uma variável e ela é do tipo tom, automaticamente ele está fazendo a alusão àquele temporizador que tem lá no ladder, né, que você conhece já, que é o tom, tempo para ligar, por exemplo. Né? Então, aqui inicia justamente dessa forma. E ele vem aqui, ó, fim da declaração das variáveis. Depois, então, ele fala o timer, que é a variável, né, do tipo tom, ela vai ter, ela vai começar com a entrada negada, tá? Então ela vai começar com a entrada desligada, e essa entrada ela vai ser ativa por pulso, né? E esse tempo, e esse temporizador, que é um temporizador, uma função, né, de temporização que ele está chamando aqui, tá? Ela vai contar 1 segundo. Então aqui ele determinou o número de contagem. Mas como que você vai saber que a variável timer, quando ela é do tipo tom, você precisa declarar a entrada, precisa declarar o valor de saída, né? Precisa o valor de contagem de tempo, perdão, né? E precisa declarar a saída dela, né? Qual que é o resultado de saída dela. Tá? Então, para conhecer isso tudo aqui, ou você tem que, primeiro, né, programar bem em ladder, para conhecer os blocos lá em ladder, as funções em ladder, tá? Ou você precisa programar bastante, né, ter uma boa prática aqui na linguagem de texto estruturada. Tá? Então, basicamente, se você pegar a programação do PLC aí, né, o seu programa que você está utilizando para desenvolver, e dar um F1, ele vai te dar lá uma ajuda de como fazer essa programação. Então, os melhores programadores hoje de PLC, eles usam muito a linguagem de texto estruturada, tá? Porque ela te dá uma liberdade muito grande para fazer a programação. Tá? Então, aqui na sequência, então ele declarou um temporizador, né? Esse temporizador vai contar de 1 segundo, e ele está falando que esse temporizador, o resultado desse temporizador vai ser armazenado no pulse, né? Que é a informação dele aqui. Toda vez que o temporizador contar 1 segundo, a informação vai ser armazenada no pulse, ou seja, o nível lógico alto vai ser armazenado no pulse. Né? E aí ele colocou uma condição aqui, ó, se o pulse, que é a variável pulse, né, que recebe o valor de temporização, for igual a 1, então o que ele quer que faça? Ele quer que conta, né, um valor. Então ele está somando aqui, ele está pegando a variável count, né, e está armazenando count mais 1, ou seja, incrementando essa variável. Ele está fazendo uma contagem. Tá? Toda vez que o temporizador contar 1, né, toda vez que o temporizador der 1, ele está contando a informação de 1. Tá? E aí ele finaliza essa condição, que é um se, né, um if. E aí vem aqui uma sequência, né, da programação. Que ele colocou um case aqui, uma função, né? Então, se o count, né? Quando o count lá, a variável count, né? Ela estiver off, ou seja, se ela estiver desligada, né? Se ela estiver desligada, o que vai fazer? Vai pegar todas as saídas de 1 às 8 e vai ligar elas. Caso contrário, ou seja, caso essa count, né, ela não esteja desligada, ela esteja ligada, então, né, que seria o caso, ao contrário, a função dela é ao contrário. Então, o que ele vai fazer? Pegar todas as saídas e desligar ela. E no final, ele zera o count, né, para encerrar a função. Ou seja, é uma opção. Observa bem que para você fazer isso em ladder, aparentemente parece fácil, né? Mas você gastaria ali, você teria que programar um temporizador, um contador, e depois programar 8 bobinas para serem ligadas e desligadas de acordo com a função do contador. Então, sim,
é uma lógica, um exemplo bem básico para a gente entender, né? Mas a ideia do texto estruturado é facilitar a programação. Com uma vantagem em relação à lista de instrução, que é aquela que a gente estava vendo anteriormente, né? Porque a lista de instrução, ela é muito básica, né, no seu texto, né? Então, e você, para analisar a lógica, você precisa ir linha a linha. O texto estruturado não. O texto estruturado, você olha para ele e você consegue analisar e entender o que está acontecendo. Tá? Porque tem essa vantagem. Mas tem a desvantagem que você precisa conhecer cada operador, cada operando aqui da linguagem. Né? Então, isso aí demanda algum tempo. Tá? Recomendo vocês pegarem, né, o software que vocês usaram lá para fazer a programação, o Codesys. Ele tem as 5 linguagens, vai lá, cria um bloco de função em Ladder, programa em Ladder, depois vai lá e troca a linguagem dele, muda para lista de instrução, muda para texto estruturado e tenta comparar, ver o que está acontecendo, para você poder ver, né, uma linguagem e outra, né, a diferença ali daquela programação que você já fez em Ladder, como que seria em outra linguagem. Tá? A próxima linguagem, basicamente, é uma linguagem de blocos, é uma linguagem gráfica, FBD. Essa linguagem, provavelmente você já trabalharam lá em Ladder, sem saber, né, mas já trabalhava, porque o Ladder ele acaba utilizando de blocos na sua linguagem. Né? Então, o FBD ele é uma linguagem bem próxima à lógica eletrônica digital, né, aquela lógica digital, lá da eletrônica digital, lógica de Boole, né? Você tem a parte toda baseada em blocos. Tá? Tem uma grande vantagem em utilização ela, porque você consegue enxergar toda a lógica acontecendo visualmente, todo o sequenciamento lógico acontecendo visualmente, mas tem uma desvantagem que fica muito grande, né? Na sua programação ali, grande não no tamanho de armazenamento, mas sim na visualização da informação. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui dessa linguagem. Então aqui, ó, a ideia é que você tenha blocos e cada bloco faça uma função, né? Cada bloco execute uma função. Então, por exemplo, eu tenho um bloco aqui que vai fazer uma AND. Então, o que é uma AND, né? Caso essas duas forem verdadeiras, essas duas entradas forem verdadeiras, ele vai ligar a saída. E essa saída vai na entrada desse bloco. Esse bloco é uma OR. O que essa OR faz? Uma lógica OR. Ou seja, caso essa entrada ligue, qualquer uma dessas entradas, ou a primeira ou a segunda, vai para 1, a saída também é ligada. Então, a ideia do bloco é isso, né? Você ter uma lógica entre as entradas e as saídas. Então, o FBD sempre trabalha assim. Eu tenho um bloco, eu tenho entradas nesse bloco, eu processo essa informação e eu tenho a saída desse bloco. Eu tenho o resultado. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Então, eu tenho uma função aqui. Essa função ela vai depender de uma outra entrada. Então, essa entrada aqui, por exemplo, eu tenho duas entradas, uma manual e um ACT4. Qualquer uma das duas que ativar vai setar este bloco. E este bloco aqui, ele vai determinar qual né? É um bloco que vai determinar para mim quantas vezes o valor foi setado. Então, se eu setar 1, 2, 3, 4, se eu setar o 4, quer dizer que a saída 4 vai ser ativada. E eu vou estar mandando a informação para o próximo parte do meu processo. Então, visualmente, fica mais fácil você entender todo o contexto do que está acontecendo. Você conseguir colocar toda uma lógica de programação em uma tela só para entender o programa. Né? Mas, tem a desvantagem porque fica grande demais. Às vezes começa, né, a misturar demais as linhas entre uma e outra, né, passar uma linha por cima da outra na lógica. Então, isso deixa um pouco assim, né, complica um pouco mais. Tá? Mas, dentro do contexto que a linguagem foi implementada, vocês vão ver que ela é muito poderosa.
E ela nos dá essa liberdade aqui de fazer esse tipo de ligação da forma com que a gente achar melhor, né? Desde que a gente respeite o quê? Do lado esquerdo, entradas, do lado direito, saída, e no meio, processamento da informação. Desde que a gente respeita isso, a gente pode ligar da forma que quiser. Se vocês lembrarem lá no LEDER, por exemplo, não é assim, né? Eu não posso ter fluxo reverso, eu não posso deixar a entrada, saída sem conexão com a entrada. Eu tenho uma série de quesitos lá que eu tenho que obedecer. Então, e lembra bem a linguagem de eletrônica digital, né? Que é baseada lá em lógicas AND, OR, XOR, ou exclusivo, ou funções. Né? Então, basicamente isso. Vocês vão entender melhor por que eu estou explicando essas linguagens quando a gente chegar no nosso problema. Porque, aparentemente, você deve estar pensando assim, tá, mas eu quero programar PLC e eu estou aprendendo LEDER. Só saber LEDER é bom o suficiente? Eu consigo programar no PLC? Sim, consegue. É o suficiente? Talvez. Por quê? Às vezes a demanda do seu processo, do seu problema, vai exigir uma linguagem de programação que em LEDER vai te dar tanto trabalho para implementar essa função que se você soubesse outra linguagem, ou se você planejasse primeiro a sua programação, ficaria muito mais fácil. Tá? Então, além de você conhecer essas linguagens, é importante você entender o planejamento, quando usar, qual que é a melhor forma de aplicar essa linguagem, tá? Antes mesmo de iniciar a programação. Existem várias formas de fazer programação, né, de você ir lá e programar, mas a ideia é que você, antes de programar, você planeje, faça uma estrutura da sua programação para que você consiga, então, organizar melhor o seu problema. Aí a gente chama a programação nossa de programação estruturada. Né? Quem consegue fazer isso, então, ele consegue melhorar a sua programação, otimizar a programação do PLC, deixar o programa mais limpo, mais enxuto, mais organizado, mais fácil de entender, tá? E facilita a manutenção, facilita uma nova implementação, facilita um novo recurso para ser implementado no seu processo. Tá? Na sequência aí nós temos... Coloquei esse diagrama aqui para vocês visualizarem, ó, que é um diagrama de partida direta, partida de motor, né? Nem partida direta, é partida de um motor. Isso é uma programação, né? Quando você vai fazer uma programação vai fazer uma implementação, né, de um PLC, por exemplo, e você determina lá como você quer fazer a sua programação, tem todo um planejamento, né? Então, o cliente, ele fala, você faz o levantamento das entradas que tem no cliente, faz o levantamento das saídas que você tem, determina como vai ser a lógica de programação desse motor, e aí gera essa folha aqui, ó, que a gente chama de folha de lógica de dados, né? Ou seja, é uma folha que mostra como funciona a lógica daquele motor, como é o acionamento daquele motor. Então, baseado em todas essas entradas que nós temos aqui, baseado na operação que eu tenho aqui dentro, eu tenho que ter esses resultados de saída. Então, o programador, né, se você estiver trabalhando numa empresa grande, de engenharia, por exemplo, você vai provavelmente receber isso do setor de planejamento, ou do seu supervisor, gerente de projetos, você vai receber a lógica de programação assim, né? E aí ele vai falar assim, ó, esse motor ele tem que ser programado, implementado com essa lógica de programação. Né? Então, qual que é a sua função? Você tem a primeira delas. Se você só programa em LEDER, você vai ter que transformar toda essa lógica de programação em LEDER. O trabalho que vai te dar para fazer essa lógica em LEDER, né? Várias networks, várias linhas de programação que você precisa fazer para programar em LEDER, né? Sendo que em linguagem de bloco já está pronto, que é a linguagem utilizada para demonstrar a lógica da máquina. O Leonardo aí falou que
parece uma bagunça, né? Não parece não, é porque a imagem está bem pequenininha, mas se você analisar aqui bem, aqui linha por linha, você vai ver que faz sentido. Por exemplo, eu vou pegar a primeira linha aqui, ó, seleção de local remoto. Então, se eu tenho um motor, eu posso ligar o motor tanto local quanto remoto, né? Então, eu tenho alguma chave lá no canto, por exemplo, ou em alguma parte onde eu faço o controle que eu posso selecionar em local e remoto. Então, de acordo com a informação da chave, ó, tá aqui, né? L, se a chave estiver em 0, é local. Se essa chave estiver em 1, é remoto. Tá? Então, essa informação ela vem para cá, ó, e ela vai para 3 bloquinhos. Esse e esse. Né? Então, de cara, de primeira a gente já tem uma saída. Ó. Vamos imaginar que a chave está em local. Local é 0. Certo? Local é 0. 0 passa aqui num bloco que inverte a função, ou seja, um bloco inversor. Então, 0 vira 1. 1 vai para a saída. Vai para que saída? Vai para uma lâmpada, uma sinaleira que vai indicar que está em local. Ou seja, vai ativar a lâmpada. Vai ativar a sinalização. Né? Vai mostrar que está ativado em local. Se você for ver, observar também, então quer dizer que se essa lâmpada estiver apagada, ele está em remoto. Né? É a opção que nós temos aqui. E eu tenho aqui a outra opção. Ó. Se ele estiver em remoto, que é 1, então 1 vem no inversor, sai 0. A lâmpada apaga. Beleza. Primeira opção. Depois aqui, continuando na mesma linha. Se eu tenho aqui, ó, 1 em remoto, chego aqui nesse primeiro bloco. Esse primeiro bloco meu é uma lógica AND, uma lógica E. Mas se você lembrar lá das suas aulas lá iniciais, lá no primeiro módulo, né? Você vai lembrar aqui que é a lógica E. Basta um nível lógico alto, basta uma dessas entradas irem para 1 que a saída vai para 1. Né? Perdão, as duas entradas têm que ir para 1 para que a saída vá para 1, a lógica aí, né? Então depende da chave remoto, né, local remoto, está ativado, no caso em remoto, depende dessa saída, dessa entrada aqui, ó. Essa entrada é a minha chave automática manual. Então a minha lógica está falando o seguinte, ó, quando estiver em manual e estiver em local, vai indicar modo manual. É isso que está mostrando aqui para gente. Então, se a gente fizer essa mesma análise para todo o fluxo aqui dos blocos, né, vocês vão ver que basicamente é uma lógica de função, né, que facilita a vida do programador na hora que recebe essa folha, né, porque se ele já recebeu a folha assim, basta ele só reproduzir isso aqui, né? Agora, se ele não conhece a linguagem de blocos, como é que ele vai analisar essa folha? Como é que ele vai analisar a lógica do que está acontecendo para programar? Tá? Então, uma forma de implementação. Então, quando vocês estiverem programando lá, fazendo os programas lá na aula presencial, que vocês fizeram na aula passada, no próximo sábado agora que vocês vão fazer, vocês lembrem disso. Por trás de uma simples partida direta, ligar e desligar um motor, por exemplo, ligar e desligar alguma máquina do equipamento, tem muito mais coisas para entrada e saída, né? Isso aqui é só para ligar e desligar o motor. Olha a quantidade de coisas que eu tenho numa entrada e a quantidade de coisas que eu tenho na saída, que dependem única e exclusivamente da lógica do motor. Tá? Eu tenho que analisar se eu estou em local, se eu estou em remoto, se eu vou ligar em local, se eu vou ligar em remoto, se eu estou em automático, se eu estou em manual, se eu vou ligar em manual, se eu vou ligar em automático, se eu tenho permissão para partir esse motor, se eu tenho condição para partir esse motor, que é diferente de permissão. Tá? Quem vai ser o botão que vai acionar, que vai ligar o motor. Se o motor já estiver ligado, eu preciso ter esse retorno do campo, né? Eu preciso saber se o motor já está ligado, eu tenho essa função, né? Se ele já está em funcionamento. Né? Se eu tiver alguma falha de segurança, uma sobrecarga, eu preciso também ter esse retorno do campo. Né? Eu preciso ter o retorno que alguém foi lá e reconheceu a falha no campo, alguém foi lá no relé térmico, que acionou o relé térmico, por exemplo. Tudo isso eu preciso de informação para a minha lógica do meu
motor. Então, quando a gente fala em programação de controladores lógicos programáveis, a gente está falando um pouquinho mais acima que agora, né? Um nível, estamos elevando o nosso nível aqui de programação, tá? Por isso a ideia da apresentação das linguagens. E por último, não menos importante, né? Repare que eu pulei LEDA. Por que eu pulei LEDA? Porque LEDA a gente falou na nossa última aula, né? E LEDA vocês já estão habituados lá, já estão programando nas aulas presenciais. Então, por último, o SFC, né? Sequenciamento gráfico de funções. Tá? Então, essa linguagem é bastante interessante, bastante utilizada, facilita a vida demais quando a gente tem processos em sequenciamento, processos que são sequenciais, processos que dependem de etapas, processos que dependem de transições para determinar, processos que são executados em bateladas, né? Essa linguagem ela nos permite fazer uma programação mais estruturada quanto a isso. Vamos ver alguns exemplos aqui da linguagem. Olha só, um exemplo aqui baseado em LEDA, né? Então, imagine que você queria fazer uma partida direta. Aperta B1, liga o contator K1, né? E o contator auxiliar do contator K1 vai selar e vai manter o K1 ligado. Não é o objetivo dessa linguagem SFC, né, fazer isso, mas só para mostrar como é o funcionamento dessa linguagem, como ela funciona. Então, basicamente, você programa ela assim, você coloca um bloco de função. Nesse bloco de função é o início, né? Você vai falar que ele é o início da sua lógica. E aí você fala assim, olha, esse bloco aqui de função é quando a minha saída, o meu sistema está acionado, ele está parado, é o início, né? Minha etapa 0, por exemplo. Né? Começa por aqui, é o ponto inicial. Vamos lá. Para mim sair do ponto inicial da minha etapa, né? E passar para a etapa 1, para me sair do 0 e passar para a etapa 1, eu preciso da transição B1. Quem que é a transição B1? É o meu botão. Então, quando o meu botão for acionado, permite que eu saia dessa etapa e venha para essa etapa. Nessa etapa, o que eu quero? Eu quero que, quando eu apertei B1, eu tenho que ligar o meu contator. Então, na etapa 1, eu dou uma ação que é ligar K1. E quando que eu saio dessa etapa? Eu saio da etapa do K1 ligado quando? Quando eu apertar B2. Quando eu apertar B2, é quando eu posso passar para a próxima etapa. Eu posso mudar de etapa. Eu posso fazer uma transição. E o ciclo continua, né? Eu volto lá para cima, então minha máquina está desligada, fica guardando, então apertar o B1 de novo para ligar novamente. Então, uma linguagem que mostra o sequenciamento do que está acontecendo, as etapas, né? Estou guardando, apertar o botão, quando aperto o botão, agora aguarda apertar o próximo botão. Né? Então, basicamente é isso. Um exemplo prático aqui. Então, nós temos aqui, seria a ideia a mesma, né? Tem um carro, tem um fim de curso A, fim de curso B e tem uma botoeira aqui. Então, como é que seria a programação? Né? Eu quero que esse carro, né, ele bata no fim de curso e eu mande o motor do carro deslocar ele para o outro lado. Quando ele bate no fim de curso B, ele atinge no fim de curso B, ele manda o motor desligar para o outro lado. Então, basicamente, o que eu faria? Etapa inicial 0, tudo parado, tudo desligado. Quando que vai passar para a próxima etapa? Quando eu ligar a máquina. Então, a transição é apertar o B1. Quando eu aperto o B1, vai para a etapa 1. Na etapa 1, eu tenho uma ação que é ligar o motor para a direita. Então, o carrinho sai daqui e vem para cá. Na etapa 1, o meu motor está ligado. E quando que ele vai passar da etapa 1 para a etapa 2? Quando o S1, que é o meu fim de curso, B, ativar. Então, ou seja, quando o carrinho chegar no final, ele vai ativar o fim de curso B, vai ativar o S1,
o S1 vai o quê? Passar para a etapa 2. Quando passar para a etapa 2, eu vou ligar o motor para a esquerda. Lógico que aqui a gente fez bem resumido, né? Para poder exemplificar. Eu teria que pensar também, ao mesmo tempo que eu estou ligando o motor para a direita, eu tenho que desligar ele para a esquerda, né? No caso, o deslocamento do carrinho, né? Então, quando eu falo motor, deslocamento para a esquerda, quer dizer que eu já desliguei, né, o motor da direita, por exemplo, já fiz um desbravamento. E o ciclo continua. Então, quando que ele vai ser deslocado novamente? Quando atingir o quê? O S0. E aí volta de novo e para. Então, basicamente, seria isso. Eu consigo ver as etapas. Eu conseguiria saber aonde o carro, né, aonde o meu carrinho aqui ele está, onde o carro está parado. Ele está parado no A, no B ou está desligada a máquina. Então, eu tenho essas 3 etapas, né? Máquina desligada, parado no A, em deslocamento, parado no B, em deslocamento. Então, eu consigo ver aqui em quais etapas que eu tenho, né? Se ele está em deslocamento, ele está na minha etapa. Se ele está parado em algum sensor, eu vou observar aqui quando eu estiver na transição. Então, basicamente, seria isso, né? É bem intuitivo mesmo a lógica. Tá? E ela é programada dessa forma mesmo, com esses tipos de símbolos, né? Parecendo um fluxograma ali. Vamos ver um último exemplo dela, porque é bem interessante, olha só. Então, um processo, eu tenho 2 válvulas e eu quero encher os tanques, né? E quem determina se vai encher os tanques vão ser os meus sensores, S0 e S1, ou S2 e S3. E eles é que vão determinar se eu tenho que abrir ou não a minha válvula, né? Ou abrir ou fechar as válvulas. E todo o meu processo inicia quando eu aperto o B1, por exemplo. Então, eu vou apertar processo inicial, etapa 0, apertei B1. E aqui eu tenho um símbolo específico da linguagem SFC, que seria o paralelismo, né? Eu estou falando que as 2 coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, esse lado vai acontecer ao mesmo tempo que esse lado vai acontecer. Tá? Eu vou analisar o lado esquerdo e depois a gente analisa o lado direito. Mas, na lógica, elas vão acontecer ao mesmo tempo. Olha que interessante. Que em Ladder, você é obrigado a obedecer uma sequência lá, né? Da programação. Se você quisesse que acontecesse ao mesmo tempo, você era obrigado a programar tudo na mesma network, que vira uma bagunça. Aqui em SFC, não. Você consegue determinar as coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. E as coisas que vão acontecer separado por etapas. Então, eu tenho a etapa 1, tá? A gente vai ver que tem etapa 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Mas não é porque cada etapa tem que ter um número, mas não quer dizer que elas são sequenciais, tá? Elas obedecem o fluxo da ligação, tá? Da transição aqui, ó. Então, começando analisando o lado direito, o lado esquerdo. Estou na etapa 1. Chegou na etapa 1, qual que é o processo? Abre a válvula 1. Então, abrindo a válvula 1. Então, abrir a válvula 1, o tanque vai começar a encher. Quando que vai parar de encher? Quando atingir o sensor S1. Atingindo o sensor S1, vai para a etapa 2. Na etapa 2, quer dizer então que agora o tanque está cheio e pode abrir quem? A válvula de escape desse tanque, desse reservatório. Quando que fecha essa válvula? Quando o sensor de nível baixo ativar. Quando o sensor de nível baixo ativar, passa para a etapa 3. Chega na etapa 3, né, o fluxo é em paralelo, então ele fica aguardando, né, as 2 etapas concluírem, elas vão concluírem aqui juntas, se elas tiverem o mesmo tamanho. Se elas tiverem tamanho diferente, né, ela fica aguardando até chegar aqui no final para iniciar novamente o novo ciclo. A mesma coisa acontece do outro lado. Tem a etapa 4, quando a etapa 4 abre a válvula 2, quando o tanque enche todo, o sensor S3 ativa, passa para a próxima etapa, que seria abrir a válvula 4, ou seja, esvaziar o tanque. Quando que o tanque para de esvaziar?
quando o sensor de nível mínimo atinge, né? Ou seja, mostra que está nível mínimo, e aí passa para a etapa 6, que conclui o sistema, voltando à etapa inicial 0. Tá? Então, nós temos aí um exemplo de sequenciamento gráfico de funções. Né? No livro didático de vocês tem outros exemplos bastante interessantes que vale a pena vocês programarem. Tenta fazer, pega lá o livro didático de vocês, vai na linguagem lá de texto estruturado, na linguagem de instruções, na SFC, por exemplo, pega o problema que tem lá, agora, peraí, eu vou programar isso aqui em LED, agora eu vou programar isso aqui em lista de instrução, agora eu vou tentar programar isso aqui em bloco de função, agora eu vou tentar programar isso aqui em SFC, né? Para você ir treinando, para você ir aprendendo a dominar essa lógica de programação. Então, esse é um exemplo de sequenciamento, né, de função. Então, tudo isso que a gente falou é extraído, né, da norma IEC 61181. Então, eu estou relembrando vocês a norma, dividida em 8 partes, na verdade, são 9, a 9ª parte não foi implementada ainda, né? Mas a gente está aqui no item 3 da norma, linguagem de programação. Então, tudo isso, todos os programas de PLC hoje, mais novos, os fabricantes que estão lançando agora os programas, eles lançam esses programas todos, né, com programas já baseados na norma, 100% na norma de programação. Tá? Então, se você aprender a programar segundo a norma IEC, você vai conseguir programar qualquer fabricante de PLC, qualquer fabricante de controlador lógico programado. Ah, Devanir, mas a lógica muda um pouco de um fabricante para o outro. Muda um pouco de um fabricante para o outro no quesito cara do software, né? A imagem do software, o lugar onde as coisas ficam. Mas a programação, a linguagem, ela é a mesma. Tá? Então, se você aprender a linguagem, você consegue aprender qualquer fabricante. É isso que vocês têm que entender. Que não é o fabricante A, o B, o C que domina o mercado porque ele é melhor. Você aprende todas as linguagens, domina as linguagens que você se dá bem com qualquer fabricante. Aí depois você vai se especializar, né, em cada fabricante que você mais trabalhar ou for trabalhar. Tá? Outra coisa que eu queria relembrar vocês aqui também é o seguinte, é que independente da linguagem que você está trabalhando, o ciclo de varredura do PLC não para. Ele sempre é leitura das entradas, execução do programa, atualização das saídas. Tá? Então, não importa em qual linguagem, sempre vai ser obedecido isso. E por que eu estou dizendo essa informação? Porque em LED é mais fácil você visualizar. Começa lá em cima na linguagem, né, lá na network 1, e vai até a última network. Depois atualizo as saídas, lê as entradas, começa de novo lá na network 1, e assim vai. Mas nas outras linguagens, você pode achar que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, e não está. O PLC nosso, ele é cíclico, ele não é multitarefa, ele é cíclico, ele obedece esse ciclo de varredura. Quando você for programar, você tem que lembrar sempre disso. As coisas não acontecem no PLC ao mesmo tempo, elas acontecem em ciclos. Leitura das entradas, execução do programa, atualização das saídas, independente da linguagem que você esteja utilizando, sempre isso daqui vai acontecer. Tá? Bom, então baseado nisso, o que eu trouxe aqui para vocês? Uma situação, né, um estudo de caso de um processo. Pegamos um processo aí mais simples para a gente poder fazer a análise dele. E nessa análise nós queremos fazer o planejamento desse processo. Como que eu vou programar esse processo? Como é que seria a programação? Então, tem lá um processo de fermentação, né? Então, eu tenho um tanque grande onde eu vou encher, né? Vou alimentar esse tanque. Então, vou ter uma entrada aqui, né, de alimentação para esse tanque, certo? E à medida que eu entro com o líquido, né, eu espero chegar a um certo nível, por exemplo, e eu vou aquecer, né? Eu vou aquecer esse meu líquido aqui dentro, né, esse meu produto. A ideia da fermentação é essa, né? Você
fazer a fermentação através do processo de aquecimento e controlar o pH. Então, eu preciso medir temperatura, preciso medir o pH, né? Eu tenho um sistema de aquecimento, eu tenho os meus reagentes para controle do pH, eu tenho o ácido, né? Eu tenho o meu sistema alcalino aqui, o sistema que vai controlar o pH, tem minha válvula de escape. E tem um agitador, né, para poder misturar todo o meu sistema aqui. Tá? Então, a ideia aqui de um processo de fermentação. Bom, imaginamos então que nós queremos programar isso, né? Queremos fazer a programação. Por onde começar? O que fazer primeiro? O que eu devo pensar? Então, a ideia aqui é o seguinte, vamos primeiro entender o que eu tenho nas entradas e saídas, depois ver como esse programa poderia ser estruturado da melhor forma possível. Depois dessa estruturação, nós vamos trabalhar quais linguagens eu posso aplicar melhor cada parte desse meu programa. E, por último, que a gente vai, então, programar, propriamente dito. Se você segue essas etapas, né, você vai se dar melhor lá no final da programação. Porque, caso você precise aumentar, mudar alguma coisa, o seu programa está todo estruturado, todo bem planejado. Tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Ó? Nós precisamos identificar as interfaces externas do sistema de controle. Né? Preciso pegar tudo que está ali em volta do meu sistema de controle para poder programar. Preciso saber o que eu tenho de informação. Né? Eu preciso definir quais sinais que são trocados com o meu sistema de controle com o resto do meu processo. Por quê, gente? Eu estou aqui no processo de fermentação, mas às vezes eu tenho outros processos. Né? Esse produto aqui ele vai para outro local, o meu sistema de ácido é controlado por o meu reagente aqui alcalino é um sistema de abastecimento também é controlado, enfim, o meu sistema de aquecimento também é um outro sistema que vem de uma demanda de um outro setor, então eu preciso saber como esse meu sistema interage com outros sistemas. Tá? Depois, eu preciso definir todas as interações com o operador. Então, para programar, não adianta sair programando, né? A primeira coisa que a gente faz não é pegar, sentar na frente do computador e programar, não. A primeira coisa é pensar. O que o meu operador vai fazer? Como que ele vai interagir com o meu processo? Quais são as ações? Quais são os dados que eu preciso enviar para o meu sistema de supervisão? Quais são as informações que eu preciso mandar de retorno para o meu processo? Então, tudo isso eu preciso ter bem planejado. Tá? Quarto, eu preciso analisar o meu problema que eu tenho, o que eu preciso fazer, né? Eu vou analisar esse problema de cima para baixo com a ideia de um sequenciamento lógico. O que é isso? Eu preciso analisar o meu problema aqui, mas saber o que acontece primeiro. Preciso analisar passo a passo. O que vai acontecer primeiro? Primeiro tem que entrar o meu produto. Beleza, essa é a minha primeira etapa. Segundo, depois que entrar o produto, eu vou aquecer o produto. Então, terceira etapa. Segunda etapa. Terceira etapa, eu vou medir o pH e controlar o pH. Quarta etapa. Eu vou nessa ordem, né? Eu vou trabalhando. Quais são as etapas que eu preciso ter do meu sistema? Tá? E por último, eu vou definir os blocos funcionais. O que seriam esses blocos funcionais? Eu vou separar todo esse meu processo de fermentação aqui, ó, em pequenos blocos, pequenas regiões, para me poder programar, para mim ter uma programação mais estruturada. Então, não adianta sair programando agitador com controle de pH, com controle de temperatura, com válvula de alimentação, que são coisas separadas. Então, eu vou separar controle do agitador, malha de controle de pH, malha de controle de temperatura, sistema de abastecimento, sistema de esvaziamento. Eu vou separar em pequenos bloquinhos para que eu possa programar mais estruturado o meu programa. Então, essa que é a ideia. Tá? Então, vamos lá, passo a passo, fazendo as primeiras etapas. Né? Então, identificando as interfaces.
basicamente a gente já fez essa identificação, que seria o que eu tenho, né? Então, eu tenho realimentação do sensor de temperatura, eu tenho o sensor de temperatura, eu tenho o sensor de pH, eu tenho as válvulas, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 válvulas, né? Então, 4 saídas aí, né? Mas eu tenho que lembrar que eu posso ter uma válvula com realimentação. Então, eu dou o comando para a válvula e eu posso saber em qual posição que a válvula está. Se ela está aberta ou se ela está fechada. Então, tem um retorno. Eu poderia ter uma entrada também para essa válvula. Realimentação do funcionamento do motor. Então, eu tenho um agitador. Eu vou mandar o agitador ligar. Vou mandar o motor ligar para agitar o sistema. Mas será que está agitando mesmo? Uma realimentação do meu sistema. Preciso ter um retorno para saber se isso está acontecendo de verdade. Né? E a saída do motor também, né? Para poder ligar o motor. E para mandar aquecer o meu sistema. Então, um sistema para mandar aquecer também precisa ter um sistema para poder coletar essa informação se está aquecendo ou não. Basicamente vai ser através do sensor de temperatura. Tá? Então a primeira etapa é essa. É fazer o levantamento de tudo que a gente tem de entrada e tudo que a gente tem de saída. Tudo que a gente tem de saída, o que eu tenho de retorno ou realimentação dessa saída, que me dá certeza que ela foi acionada. Tá? Então eu preciso ter isso já levantado, né? Eu preciso ter esse levantamento aqui dessa informação. Tá? Depois, pessoal, a gente vai para a segunda etapa, que seria ver a interação do nosso sistema com outros sistemas. Como ficaria muito grande, né, fazer isso aqui nessa aula de hoje, a gente ainda vai ter aula de sistema supervisório, vamos ter aula de IHM, redes sociais. Então, a gente deixa para essas outras aulas. Mas seria o quê? Tá, como que eu vou mandar essas informações para o supervisório? Esse sistema aqui interage com outro sistema, com outro processo, né? Seria esse levantamento, para saber o que eu tenho que mandar de informação para outro setor, para outra área, para outro CLP, para um EHM, para um supervisório, né? Para um sistema assim, um outro sistema que não seria esse do processo de fermentação. Tá? Então seria aqui a nossa segunda etapa fazer isso. Tá? Nós vamos limitar que nós temos só esse sistema bem simples aqui, né? Essa é a nossa limitação. Ok? Terceiro, eu preciso definir todas as interações com o meu operador, como eu já disse. Então, vou pegar o meu operador, vou saber tudo que o operador faz nesse processo. Então, o operador, eu fiz o levantamento aqui. Ó. O operador vai ter um botão para partir, para parar, né? E ele vai ter uma opção, né, de duração. Quanto tempo que ele quer que o processo fique fermentando. Então, o operador ele pode iniciar o processo, ele pode parar o processo, ele pode determinar quanto tempo o processo vai ficar em funcionamento. Eu determinei 3 funções para o operador. Então, sabendo disso, eu já imagino mais ou menos como eu vou programar, né? Eu tenho botão para ligar, para desligar, eu vou ter que determinar o tempo, né, que o operador quer que funcione no meu sistema. Então, sabendo dessas informações fica mais fácil, programação. Quarto, né, nós vamos analisar o nosso problema, nosso processo de fermentação de cima para baixo. Aquilo que acontece primeiro, né, quais são as opções, quais são as etapas, de cima para baixo. Então, por exemplo, o que eu tenho no meu processo? Eu tenho um sequenciamento principal, quer dizer que eu tenho coisas que vão acontecer primeiro do que as outras, eu tenho etapas a serem seguidas, né? Eu tenho etapas macros, etapas que são as principais, né? E eu tenho etapas que são micros, né? Ou seja, eu tenho etapas, pequenas etapas dentro dessas etapas macros, tá? Então, por exemplo, eu tenho um enchimento. Então, para encher, etapa macro. O que seria a micro? Qual é a válvula que eu tenho que abrir para poder encher? Certo? Aquecimento é outra etapa. Agitação é outra etapa. Fermentação, drenagem e limpeza. São 6 etapas que eu defini no meu processo. Então, já sei que eu tenho que programar 6 etapas para esse processo. Depois eu tenho controle da válvula. Como que eu vou controlar essa válvula? Né? Se a válvula é normal aberta, normal fechada, se eu mando um nível lógico alto para ela, ela liga. Se eu mando um nível lógico baixo para ela, ela desliga. Eu tenho que saber isso, né? Como que vai ser a operação na alimentação, para esvaziar o tanque, para liberar o tanque.
Tá? Controle de temperatura. Então, como que eu vou monitorar essa temperatura? Como que eu vou controlar? Se vai ser através de um sistema de controle independente, vai ser liga e desliga, vai ser um controle on-off, né? Vai ser um controle PID, enfim. Como que se vai ter uma malha de controle ali em volta. O controle do agitador, mesma coisa. Como que seria o controle do agitador do meu motor? Né? Quem vai determinar quando o agitador vai ligar, qual é a hora, quanto tempo ele vai ligar. E o controle de pH, né? Como que eu vou fazer o monitoramento do pH, quanto que eu tenho que adicionar ácido, quanto que eu tenho que adicionar base, quanto que eu tenho que, né, fazer com que o meu sistema ali faça o controle do pH do meu processo. Tá? Então, tudo isso tem que ser levantado primeiro, para que a gente consiga programar. Vendo que, quando a gente pensa em programação de PLC, eu tenho que pensar em muita coisa antes, eu tenho que planejar bem antes para começar a programação. Senão, você consegue chegar até no objetivo, mas você dá muita volta, o seu programa fica grande, o seu programa fica desestruturado, fica complexo, né? Seu programa usa informações desnecessárias. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Bom, e a quinta e última etapa é você usar os blocos de funções, usar os blocos funcionais. O que seria isso? Então, sabendo de tudo que você já tem que fazer, é você determinar qual é a melhor linguagem a ser utilizada e como que eu posso estruturar dentro dessas etapas que eu vou fazer o meu programa, por exemplo, como que eu posso estruturar para usar a melhor linguagem, né? Então, o que seria adicionar os blocos funcionais? Se você já definiu várias etapas do seu processo, cada etapa vai ser um bloco. Pronto, acabou. São os blocos funcionais. Cada etapa do seu processo é uma etapa que tem que funcionar, tem que acontecer. Então, cada etapa vai ser um bloco funcional, né? Então, na frente, no próximo slide aqui, eu mostro para vocês o que é essa ideia de blocos funcionais, né? Então, baseado na estrutura, no FBD, né? Na linguagem FBD, eu tenho as minhas entradas, tenho as minhas saídas do lado direito e dentro eu tenho os blocos. E tudo isso forma um bloco só. Né? Então, vamos lá. Olha aí para vocês verem. O processo de fermentação programado em linguagem de bloco, por enquanto. Então, eu consigo visualizar todo o processo. Né? Para quem estava achando aí que a programação do motor estava complexa, né, complicada, olha só. Em FBD, né, como é que seria a programação do processo de fermentação? Então, tem as minhas entradas, né? Definir aqui, ó, as etapas, ó, eu tenho a sequenciamento principal, que é o que eu quero que aconteça, né, que vai determinar aqui, então isso vai acontecer primeiro. Eu tenho as subetapas, que seriam as malhas, né, controle de temperatura, controle de pH, controle de agitação, controle das válvulas, então subetapas que dependem da sequência principal. Então, vamos analisar aqui, ó. O que o operador determina? O operador determina se ele vai ligar, desligar e o tempo de duração. Então, está aqui. Né? O operador determina. Se o operador determinar que eu quero que o sistema funcione por 10 minutos e ele aperta de ligar, o que tem que ser feito primeiro? Então, dentro desse bloco de sequência principal é que nós vamos determinar. Eu mando acionar a temperatura, eu mando acionar o controle de pH, eu mando acionar o controle de digitação, ou eu mando acionar as minhas válvulas de entrada e saída? Eu preciso determinar o que eu vou fazer. Né? Então, basicamente, eu consigo ter isso. E com base em todo esse processamento, tem os resultados. Né? Se eu mandar acionar a parte de temperatura, eu vou mandar aquecer ou esfriar. Se eu mandar fazer o controle de pH, eu vou mandar colocar mais ácido, mais base. Se eu mandar acionar o sistema de agitação, eu vou mandar mudar a velocidade do motor. Se eu acionar as válvulas, eu vou mandar encher ou tirar a informação do tanque. O meu líquido, né? O meu líquido que eu estou ali fermentando, o meu processo de fermentação. Tá? Então, todo o meu processo, toda a minha etapa programada em FBD. Mas, Devani, acabou a programação? Não, porque se você só fizer isso aqui, não vai adiantar nada.
Você só organizou e estruturou o seu programa em FBD para que ele fique visual e você consiga enxergar o que está acontecendo. Mas ainda não está programado. O que você precisa fazer? Programar cada uma dessas etapas, cada um desses bloquinhos aqui dentro. Né? Cada um desses blocos você vai programar eles. Então vamos lá. Dentro dessa programação, deixa eu pegar aqui, ó. Então, como você faz a sequência no bloco principal? Não é isso, não? Seria a próxima etapa agora, né? Olha só, eu acho que eu vou te responder sua pergunta no próximo slide, ok? É que como você faz isso daqui, né? Como você determina isso? A nossa ideia é o quê? Se eu já separei os blocos, agora eu vou criar as ações dentro desses blocos, eu vou programar eles, tá? Então vamos lá. Eu vou então, além de conectar esses blocos, né? Eu vou programar cada um. Por exemplo, o bloco que você citou, ele é o bloco de sequenciamento, não é isso? Se é um bloco de sequenciamento, quer dizer que ele tem etapas. Então, eu posso determinar o que vai acontecer em cada etapa. Então, eu vou usar a linguagem SFC para programar ele, ao invés de ser ladder, né? Eu vou usar o SFC e vou falar o que vai acontecer primeiro. Então, usando a linguagem SFC, eu vou no S1, quando eu estiver na etapa 1, o que eu tenho que fazer? É o meu início. Quando que ele passa para a etapa 2, né? Quando o operador mandar ligar o sistema. Então, aqui viria o quê? O meu botão liga. Aí, beleza, chegou na etapa 2. A etapa 2 é o quê? O enchimento. Então, agora eu vou no enchimento. Então, se a gente voltar lá no diagrama de bloco, estou na etapa, no S2, né? Minha etapa 2, enchimento. Volto lá no meu diagrama de bloco, para vocês verem, ó. Estou aqui no sequenciamento, vamos para enchimento. Tá, para onde que a gente foi, ó? Para cá, para as válvulas, ó. Eu mandei o meu sistema aí para as válvulas para poder, no caso é enchimento, eu quero ligar o que é a válvula de encher, né? Então aí dentro desse bloquinho válvulas eu tenho que programar para quando o sequenciamento principal pedir para ligar a válvula, abre a válvula de encher. Né? É isso que eu preciso programar, o controle das válvulas. Não voltando aqui para o principal de novo. Então, depois que encheu, né? Se a gente lembrar lá da nossa figura, deixa eu resgatar a figura aqui de novo. Depois que encheu o meu sistema, ó, enchi o sistema, tá? O meu sistema está cheio. Eu vou mandar o quê? Fechar a válvula. Quem que vai mandar abrir e fechar a válvula? Quem vai mandar abrir e fechar a válvula vai ser quem? Aí tá o meu bloco funcional, controle de válvulas. Porque é ele que faz esse controle. Ele que determina quando a válvula tem que abrir e quando a válvula tem que fechar. Certo? O meu SFC que está programado na sequenciamento principal, ele só está determinando quem que ele vai chamar primeiro. Então, depois que o sistema de enchimento terminar, eu sei que o sistema de enchimento terminou, eu passo para a próxima etapa. Quando que eu sei que o sistema de enchimento terminou? Eu vou botar um sensor de nível lá me falando que o sistema já encheu, por exemplo, ou eu mandei abrir a válvula por 5 minutos, por exemplo, né? E aí eu passo para a próxima etapa. Na etapa 3 eu mando o quê? Aquecer. Na hora que eu mandar aquecer, eu vou lá para o meu bloco funcional, aquecimento, ó. E no bloco funcional aquecimento, o que ele vai fazer? Ele vai controlar a temperatura. Então, esse bloco é responsável por fazer todo o controle da temperatura para mim. Ele que determina se esquenta mais, se esfria mais. Ele que faz isso para mim. Ele que vai lá e liga e desliga, né, a minha camisa de aquecimento ali em volta do meu tanque. Né? Ele que faz isso. A única coisa que eu dependo da minha etapa principal, da minha sequência principal, é qual que é o valor de temperatura que eu preciso aqui para aquecer o meu sistema. Então é isso. Tá? E de uma entrada que é o sensor de temperatura. Né? Eu preciso saber qual é o sensor de temperatura, qual que é a temperatura para poder fazer o controle de temperatura. E com base no controle de temperatura eu determino se eu vou aquecer, se eu vou esfriar o meu sistema.
Continuando aqui no nosso sequenciamento. Nós temos, então, depois que eu aqueci, eu vou fazer o processo de fermentação. Então, paro de aquecer, inicio o processo de fermentação. O processo de fermentação, né, é bem simples. Eu adiciono lá, né, eu controlo o pH do meu sistema para poder fazer a fermentação, para que o meu líquido ali fermente, né? Então, nesse processo de fermentação, volto de novo e vou chamar quem? O bloco funcional, controle de pH. Esse bloco funcional, controle de pH, vai ser responsável por fazer a fermentação do meu sistema. Se ele perceber que o meu sistema está mais ácido, ele vai colocar mais base no meu sistema. Se ele perceber que está mais base, ele vai colocar mais ácido no meu sistema. Ele vai fazer esse controle para mim, né? Então, tem um bloco funcional aqui que vai fazer isso para mim. Depois que terminar a fermentação, aí a etapa, né, final do processo seria a drenagem. Então, esvaziar todo o tanque. Na drenagem, quem que eu tenho que chamar de novo? Eu tenho que chamar de novo o controle de válvulas, né? Porque o controle de válvulas determina que quando eu tenho que liberar ou não, né, o meu sistema. Quando eu tenho que encher ou quando eu tenho que drenar. Então eu falo assim, agora eu chamo de novo o controle de válvulas, porque o controle de válvulas é que vai determinar que está na hora de liberar a válvula de saída e não abrir a válvula de entrada. Por que ele já sabe isso? Porque o processo chegou no final, né? Por causa disso. E por último, né, a limpeza do tanque. Poderia ser aqui, né, um sistema de limpeza. A gente implementou aqui como um sequenciamento que poderia não ter a função limpeza aqui implementada, né? Mas o que poderia ser o sistema de limpeza? Poderia ser um sistema secundário, um outro sistema, ou simplesmente abre a válvula para entrar o líquido e abre a válvula de entrada e de saída, para o líquido entrar e sair do tanque ao mesmo tempo. E aí o tanque vai ser lavado automaticamente, né? Então, basicamente, seria isso, tá? Mas, enfim, o sequenciamento principal eu vou programar dessa forma. E olha só para vocês entenderem. Então, eu já usei aqui, ó, a linguagem FBD, que é os blocos funcionais, né? Eu já usei ele. E eu usei o SFC, que é para programar como vai acontecer as minhas etapas. Bom, e os outros demais blocos? Como que eu programo? Aí eu posso usar, aí neste caso, né, os demais blocos, eu vou usar a linguagem que eu achar mais interessante, porque eles não têm particularidades, né? São blocos que são blocos funcionais que podem ser tanto programados, né, em ladder, quanto lista de instrução, quanto bloco funcional, quanto estruturado, tá? Eles não têm tanta particularidade assim, tá? Mas basicamente seria, ó, controle de temperatura. Eu programar em bloco de função, melhor. Controle de pH, bloco de função, melhor, né? Controle de agitação. Controle de agitação, ou a gente programa em texto estruturado, ou a gente programa em ladder. Tá? Fica legal aí. Lista de instrução também, né? Poderia ser em lista de instrução, tá? Mas assim, entre as três, preferia programar numa linguagem ladder, que seria mais visual, por causa do objetivo, que é ver quando está sendo ligado ou desligado, só por causa disso. Mas as três poderiam ser usadas. E o controle das válvulas é a mesma coisa. Ladder, lista de instrução e estruturado. Não que as outras não poderiam ser usadas. Poderiam. Mas que essas outras três, você teria um benefício melhor, um resultado melhor, mais esperado. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que quando você vai programar um sistema, e a norma ela foi feita pensando nisso, né? Eles passaram 8 anos desenvolvendo toda a norma, para que tudo que fosse utilizado, toda padronização que tivesse nas linguagens de programação, ela pudesse ser aplicada na hora da programação. Então, a ideia é que nós não tenhamos que escolher uma só linguagem para fazer tudo. É lógico que vão ter empresas, clientes que vão querer, né, que você crie o programa só numa determinada linguagem, mas é comodidade, né? Mas o bom programador, aquele cara que domina o PLC, domina a programação de PLC, ele vai o quê? Ele vai aprender todas as linguagens, mesmo que seja um pouco de cada um,
Tá? Não precisa dominar todos, mas um pouco de cada um, para que ele possa fazer o mínimo possível em cada uma dessas linguagens. Tá? E, basicamente, essa estruturação aqui, mesmo que você programe todo em Laravel, mesmo que você faça toda a programação em Laravel, se você estruturar todo o seu programa primeiro, se você fizer o levantamento de todas as entradas, todas as saídas, de toda a interação, todas as ações do operador, antes de programar e criar esse mapinha aqui que está, né, mostrando aí para vocês, criar todo esse mapa aí, pode ter certeza que você vai conseguir programar melhor do que você programaria, né, já sentando no programa no computador lá e programando direto. Tá? Você vai ter um resultado muito melhor. Essa aqui é a ideia da nossa aula, né? Mostrar para vocês esse outro lado de programação usando as linguagens de programação. Ok? É isso, pessoal, que a gente tinha para falar sobre hoje, né? É muito assunto, é muito conteúdo. Tiveram aí quase 3 semanas, né, para poder trabalhar esse conteúdo. Estou aqui, então, guardando dúvidas de vocês, ou sobre linguagem de programação, ou sobre outro conteúdo que vocês queiram ver. Né? Na aula de sábado, vocês vão continuar executando programas, né? Fazendo programas no PLC, simulando, programando, dentro de cada uma das unidades que vocês, do Senai, lá que vocês estão trabalhando, né? E tenta explorar isso, no programa, no recurso que você está utilizando lá, tenta dar uma olhada em outras linguagens, tenta pensar agora na programação de forma macro. Não pensa só numa sequência, não, né? Pensa assim, a gente tem muita mania de programar assim, se eu aperto esse botão, faz isso. Depois que faz isso, conta o tempo, faz aquilo. Não pensa assim mais não, começa a pensar bem amplo agora. Peraí, mas se eu não apertar o botão primeiro e acontecer alguma coisa antes, né? O que tem que fazer? Começa a planejar o seu sistema primeiro, planejar a programação, esboça primeiro, coloca lá no papel, faz um diagrama, tá? Para poder fazer a programação. Ok? Vou ficar no aguardo aí, quem tiver alguma dúvida, de qualquer conteúdo, tá, pessoal? Qualquer conteúdo pode estar perguntando aí, que a gente vai estar respondendo. Ok? Vou deixar aberto aqui para quem quiser falar também, entrar ao vivo, quiser se comunicar, fique à vontade. Ok? Está aberto aí para qualquer um que quiser habilitar aí o seu microfone ou sua webcam e entrar e falar. Beleza? Vou pegar aqui. Vamos lá, então, que está aparecendo as perguntas aqui. Bom, um pouco de P&D e as entradas analógicas, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, o Noel, né? O Noel. O bloco P&D, que é apresentado aí para vocês no PLC, né? Que vocês já viram lá no livro didático de vocês, é que você já tenha um primeiro contato, né? Com a linguagem, porque é o PLC que vai ser utilizado para controlar, certo? Então é para que vocês entendam que esse bloco está lá no PLC. E o que é o bloco P&D lá no PLC? É um bloco funcional, é um bloco em FBD, né? Esse bloco ele funciona da seguinte forma, ele é baseado em variável de processo, variável desejada e a saída. Então ele compara o seu valor do sensor com o valor que você quer, né? E com base nessa comparação, ele executa um cálculo, ele faz um processamento da informação, ele calcula o valor da saída. Então, basicamente, o bloco P&D ele faz isso, tá? Mas só para adiantar para vocês, vocês terão outras disciplinas só para falar sobre controle de processo, tem disciplina de instrumentação e controle de processo, vocês vão ter ainda, que vocês vão só vão implementar esse tipo de sistema, esse tipo de controlador. Tá? Por que tem agora P&D no livro didático? Porque é uma instrução que está lá no PLC, que você já tem que saber que existe lá. Né? Você tem que saber colocar no programa, quais são as entradas que você tem que colocar para ela, quais são as saídas. Tá, ok? Então, basicamente, seria isso. O bloco P&D ele é uma função, né, que você tem
E dentro dessa função, você precisa passar para ele o mínimo, né? O seu sensor, imagina que eu quero controlar a temperatura, né? O processo de fermentação lá. Então, eu quero fazer o controle de temperatura do meu processo, né? Nesse processo, nesse controle de temperatura, eu vou precisar medir a temperatura. Então, tem um sensor, que é a minha entrada, a gente chama de variável de processo. Eu tenho o meu valor desejado, o meu set point, o valor que eu quero dessa temperatura. Manda essas duas informações para o bloco PID, ele vai comparar as duas. Se a temperatura que eu quero é 60 graus e o meu set point está, a temperatura que eu quero é 60 graus, e a minha variável de processo, o meu sensor está me enviando 50, o que o bloco PID vai fazer? Ele vai mandar aquecer mais. Como que ele manda aquecer mais? Ele vai aumentar o valor da saída para poder aquecer mais, né? Como que ele faz isso? Aí tem um cálculo matemático que ele executa para poder realizar, né, para fazer essa continha aí para poder determinar a saída. Tá? Mas esse cálculo, esse processamento, essa informação, vocês vão aprender nas próximas disciplinas, que é uma disciplina só para controle de processo. E tem que vocês aprendem a fazer isso, né? Agora aqui, nessa disciplina de PLC, basicamente seria o quê? É a gente entender que o bloco existe lá no PLC, né? Entender as funções, quais são as entradas, quais são as saídas, e você entender que nesse bloco é uma função, ele é um FBD, né? Você chama ele na sua lógica, se você estiver usando ladder, por exemplo, você coloca ele na lógica, né? E essa função, ela é como se fosse uma etapa do seu processo. Quando você entra lá nessa função, ele vai dar um salto para um outro ponto do seu programa, onde vai executar o bloco PID, todas as funções do bloco PID vão ser executadas, depois ele volta de novo para o seu programa. Basicamente seria isso, né? Mas mais do que isso, Noel, a gente tem que trabalhar mais o conceito, né, da parte de controladores, não o controlador lógico programado, mas a função controle, tá? Então a gente precisaria disso, né? Trabalhar essa função aí, controle, ok? Não sei se eu te respondi, mas basicamente o controlador PID faz isso, né? Ele compara a entrada com o valor desejado e determina a saída, tá? Então basicamente seria isso que o controlador PID faz. E aí você falou o que aqui? Deixa eu ver. Eu perdi uma. Ok. Vou pegar só uma, Noel, que falou do PID das entradas analógicas. Tá. E como tratar esses sinais. Ok. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta relacionada aqui. Então vamos lá. Sim, e o Valdir também perguntou que está bem relacionado também, né? O que seria as entradas, né, ou saídas analógicas, pessoal? Imagina o seguinte, o PLC, então, ele é baseado em entradas e saídas. Elas podem ser entradas digitais, ou saídas digitais, ou entradas analógicas, ou saídas analógicas, certo? E nessas entradas e saídas analógicas, o que nós temos? Nós temos, para todo valor, quando ele é digital, ele é 0 e 1. Mas se eu quiser pegar, vou voltar no exemplo, né, a temperatura de um sistema. Tem um sensor, quero medir a temperatura dessa sala onde eu estou aqui, né? Então, o meu sensor ele vai fazer a leitura dessa temperatura de 0 a 100 graus, por exemplo. Tá? Só que o sensor, ele faz a leitura da temperatura de 0 a 100 graus, mas ele precisa mandar essa temperatura em um sinal elétrico. Então, esse sensor ele vai pegar essa informação, tá, em temperatura, né, ele vai servir como transdutor e vai enviar para o PLC essa informação em um nível de sinal elétrico. Pode ser tensão, 0 a 10 volts, né, pode ser corrente de 4 a 20 mA, por exemplo. Tá? Então, a entrada analógica é isso. Então, eu estou mandando para a entrada do PLC um sinal que é variável. Aí relaciona aí com o que o Valdir, né, já está falando aí. Tá? Então, que
esse sinal é variável, então ele tem um range, né? Tem uma faixa que ele vai do mínimo até o máximo. Aí vamos lá. Então, se o sensor ele vai de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, né? Basicamente, a gente precisa então entender que esse sensor ele vai entrar com essa informação para dentro do PLC, mas o PLC é todo digital. Então, se o PLC é todo digital, como que essa informação que é tensão, que é corrente, vai chegar lá dentro? Né? Então, vai passar pelo cartão analógico e vai converter de analógico para digital, vai fazer uma conversão de analógico para digital. Basicamente, ele faz uma amostragem desse sinal, né? E essa amostragem, o que ele converte? Ele pega esse sinal analógico e converte ele em um sinal digital binário. Né? E aí, para essa conversão acontecer, vai depender da resolução do seu cartão. Essa resolução é qual que é a capacidade do seu cartão tem de sentir a variação na sua entrada. Tá? Então, vamos voltar para o nosso exemplo. 0 a 100 graus Celsius, né? E o sensor está enviando para nós, então, uma informação de 0 a 10 volts, por exemplo. Então, quer dizer que quando o sensor estiver em 50 volts, tá? Se o sensor estiver em 50 volts, o que vai acontecer? Esse sensor vai estar enviando 5 volts para o PLC, metade do sinal. Se varia de 0 a 10 volts, então está enviando 5 volts para o PLC, metade do sinal. Ok? Aí a ideia é o seguinte, né? Vamos tentar exemplificar aqui para ver se fica mais fácil. Deixa eu pegar um recurso aqui para a gente poder usar, né? Fica mais fácil. Bom, então qual que é a ideia, pessoal? A ideia é, não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui para vocês visualizarem. Vocês estão vendo aí a planilha, não estão? Agora, está todo mundo vendo a minha área de trabalho com a planilha, certo? Ok. Vou usar isso aqui para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Esquece esse loop aí de imagens aí, porque acontece isso mesmo. Dá um zoom aqui para a gente aumentar e ver. Imagina o seguinte, então, que na entrada analógica o sensor varia, né? Então aqui eu tenho o meu sensor, ok? Eu tenho o meu sensor. O meu sensor, ele varia, né? Ele tem a variação, ele tem a minha faixa, que vai de o máximo de temperatura, né? 100 graus Celsius, e o mínimo que seria 0. Esse é o meu sensor. Só que o meu sensor não envia temperatura para o PLC. Ele envia o quê? Tensão. Então aqui eu tenho 10 volts, 0 volts. Né? Então o meu sensor envia tensão. Certo? Então, aí o meu sensor. Vou colocar aqui. Então, nesse meu layout, né, de informação que eu tenho, bom, mas o PLC não enxerga isso, né? O PLC ele entende que esse sinal que está chegando no cartão de entrada, ele vai ser convertido de 0 a 10 volts para um sinal digital. Então, dentro do cartão do PLC, ele tem uma resolução. Então, aqui é o cartão. Imagina que eu tenho meu cartão, vai passar pelo cartão essa informação. A informação está vindo aqui para lá, né? Está vindo esse fluxo aqui. Certo? Então, dentro do cartão do PLC, eu vou converter de 0 a 10 volts para um valor em binário. Esse valor em binário
depende da resolução do PLC. Normalmente, essa resolução ela é 10 bits, 8 bits, 12 bits, né? Vamos fazer com 10 bits. O que seria isso? Então, 2 elevado a 10, né? Quer dizer, então, vou pegar um recurso aqui agora, para a gente poder entender a ideia, né? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o PLC trabalha com binário, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o meu sistema e fizer ele em binário em 10 bits, né? Vou colocar minha calculadora aqui em binário, vou colocar 10 bits, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Para vocês fazerem ela. Isso mesmo, né? Você vai ter, né, a minha informação, todos os números preenchidos em 1, né? Em decimal, eu tenho 1023. Só que por que é 1023? Porque vai de 0 a 1023. Então, seria 1024 informações, né? Que até o Noel ali representou ali, né? Respondeu. Então, eu sei que o menor valor que eu consigo representar é 0. E o maior valor que eu consigo representar é 1023. No total, 1024 informações. Certo? Então, o cartão do PLC é responsável por isso. Por interpretar a tensão, o sinal elétrico, e converter esse valor elétrico para um valor digital, que varia de 0 a 1023 se o cartão for de 10 bits. Se o cartão for de 12 bits, 13 bits, enfim, vai depender da resolução. Tá? Bom, basicamente seria isso. E aí, o que a gente tem? Só que lá no seu programa, na sua programação, né, a entrada na lógica, a sua entrada na lógica, lá, né, no PLC, ela não trabalha com esse valor. Ela trabalha com um valor padronizado, que é inteiro. Né? Então, esse valor inteiro, padronizado, o que significa inteiro? Significa que a informação ela tem 16 bits. Então, vou colocar aqui, né? Do tipo int. Int significa inteiro, tá? Significa que tem 16 bits de informação, ok? E por ser inteiro, eu tenho sinal. Então, é 16 bits com sinal. Ok? O que significa isso? Essa informação aqui, 16 bits com sinal, quer dizer então que eu tiro um desses 16 bits, né, para sinal. Então, eu só tenho 15 bits. Então, o maior número que eu poderia representar, usando o recurso da calculadora aqui de novo, né, seria uma word. O nome word palavra é para inteiro, né? Então, eu tenho aí a minha word, aonde eu tenho os meus 15 bits. Né? Sendo que o último aqui, ó, eu reservei para sinal. Não usei. Então, esse meu valor daria 32.767 de informação. Então, as entradas analógicas, elas são guardadas nesse valor aqui, né? Então, o range de 1 a inteiro vai de 0 a 32.767. Né? Na verdade, como ela tem sinal, ela vai de menos 32.768 a 32.767. Né? Vou escrever de novo. Menos 32.768 a 32.767. Positivo, né? Seria esse 767 aqui. Positivo. Então, essa é a faixa que o PLC trabalha.
nesse range. Quero corrigir porque eu não estou trabalhando com fórmula Excel. Vocês entenderam, né? O Excel está meio vacalhando aqui agora. Bom, mas aí o que eu quero mostrar para vocês? Então, esse valor de 0 a 1024, ele vai trabalhar aqui com essa faixa. Só que aí vai dentro de cada fabricante de PLC, tem que entrar dentro da particularidade de cada fabricante, né? Que a gente precisa lembrar de um outro detalhe, é que uma inteira, ela trabalha nessa faixa. Então, o máximo que ela poderia chegar é 32.767. O mínimo, se o valor for só positivo, seria 0. Se o valor for negativo, seria menos 32.768. Certo? Então, essa é a faixa que o PLC trabalha, para uma inteira. Só que o PLC ele vai converter esse sinal 0 a 1023, não no máximo valor que a informação suporta. Ele vai colocar um pouco abaixo desse valor para que ele possa ter um diagnóstico. Por exemplo, o cartão chegou até 10 volts, né? Mas se o sensor mandasse 10.1, como que eu vou saber que o sensor mandou essa informação, né? 10.1. Como que eu vou saber que essa informação ela passou do meu valor, né? De 10 volts, por exemplo. Então, o PLC utiliza dessa forma. Sim, Valdir, isso é padronizado. Todas as entradas analógicas ou saídas analógicas são do tipo inteiro. Então, todas usam 16 bits. Tá? Então, todas são do tipo int. Tá? Só que, quando a gente fala do tipo inteira, elas são 16 bits, mas com sinal. Ou seja, 1 bit eu uso para sinal, e aí a informação ela cai para menos 32.768 até mais 32.767, tá? Eu poderia ter um sensor que varia de menos 10 a mais 10 volts, né, por exemplo. Ok? Então, isso é padronizado. Todas as entradas de PLC são do tipo inteiro, tá? Todas as entradas. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Tem fabricante que gosta de colocar aqui o range máximo da entrada analógica dele, quando for em 10 volts, em 10.000. Quando for 0 é 0. Tem fabricante que gosta de colocar 32.000. Tem fabricante que gosta de colocar 27.648. Isso aí você vai descobrir como. Você vai lá no ajuda do fabricante que você está trabalhando. Né? Qual que é o range que você trabalha para as entradas analógicas? Ok? Mas o que você tem que saber é que esse sistema de conversão ele acontece. Né? E aí, como você trata esse sinal lá no PLC? Você vai ficar trabalhando com um número estranho, né, para a gente? É um número estranho. Eu quero trabalhar com temperatura de 0 a 100 graus. Né? Isso aqui é a nossa temperatura. Eu quero trabalhar com temperatura, mas essa temperatura... Legal. Eu queria... Não está ali. Eu quero trabalhar com a temperatura, mas a temperatura aqui, né? Quando chegou dentro do PLC, ela chegou com o número 32.000. Não seria legal. Então aí vem o quê? Você, programador, e converter, né, essa informação para uma unidade de engenharia. Unidade de engenharia. Todo mundo conhece com a sigla UG, tá? Seria o quê? Vamos voltar de novo para a temperatura, né? 100, 0. Como que você vai fazer isso? Usando os blocos funcionais de conversão. Você vai usar esses blocos funcionais de conversão, que eles vão permitir vocês, né, trabalharem, né, fazer a conversão de escala. Aí vai depender do fabricante que você estiver utilizando. Se você estiver usando um software 100% padronizado com a norma, vão existir blocos lá funcionais que se chamam scale, né, ou unscale, são blocos de conversão de escala. Então, a norma já prevê que todo fabricante tem que ter blocos de conversão de escala. Ok? Pode sim. Se você quiser voltar para 10 volts, por que não?
coloca. Quer trabalhar de novo na unidade de engenharia de 10 volts? Aí é você que manda, você que é o programador. Né? E tudo que eu falei aqui para tensão funciona para corrente, para qualquer outra faixa aí que você tem. Né? Não sei se vocês entenderam bem aqui a ideia, mas no livro vocês têm um exemplo disso, né? Que dá para vocês olharem. Deixa eu entender aqui, Valdir, você então. Podemos usar a referência em tensão, associando 10 volts na maior tensão. Então você quer os 10 volts aqui da entrada? É isso que você está dizendo? Deixa eu ver se eu entendi. Sim. Isso aí vai depender, né, de uma outra matéria também que vocês ainda vão fazer, Valdir. Então é o seguinte, instrumentação, né? Como que eu vou ajustar esse sensor? Esse sensor possui ajuste, não possui? Ou eu preciso de um transmissor para poder pegar a informação do sensor e converter ela para um sinal que o PLC entenda. Tá? Então eu vou precisar disso. E aí, por exemplo, às vezes aqui antes do sensor, né, eu tenho um transmissor ainda. Ó, o sensor, né? Aliás, a gente pode até, se a gente for trabalhar com temperatura mesmo, a gente vai ver que isso aqui está bem antes. Ó. Eu tenho aqui o meu processo, que varia em graus, né? Temperatura. Isso aqui seria a minha temperatura. Eu teria aqui o meu sensor. Poderia fazer uma leitura de milivolts desse valor. Por exemplo, um termopar, né? E eu ainda teria um transmissor que pegaria esse valor do meu sensor e converteria para um padrão de 0 a 10 volts. Ou corrente, por exemplo. Né? Então, seria essa a ideia. Ou para 20 mA, enfim. Então, todos esses passos aqui a gente vai ver lá em instrumentação. No próximo disciplina que vocês vão ter, né? Que é essa parte aqui. Como condicionamento, fazer o condicionamento do sinal, como você trabalha, como você ajusta o seu sensor, seu transmissor, o seu sinal para poder ligar no PLC. Né? Você vai fazer toda essa parte aí. Não sei se vocês entenderam bem, né? Mas a ideia é essa. O sinal da entrada analógica ele passa por todo esse caminho. Lá no final, o programador tem que fazer com que essa informação chegue convertida aqui no final, né? Tem que chegar aqui, ó, em unidade de engenharia. Então você tem que saber que essa informação teve todo esse caminho e saber que quando o sensor estiver enviando 50 graus, vai chegar aqui a metade do valor e essa metade do valor tem que ser convertida em unidade de engenharia. É isso que você tem que saber, né? Isso aqui para a gente é transparente, ó. Você não precisa saber disso. Você não precisa saber disso, né? E para programar, né, gente? Você não precisa saber disso. E nem disso, para programar. Por quê? Você não vê, né? Isso aqui não faz diferença na programação, tá? Mas o range do processo, o valor que o fabricante trabalha com a entrada analógica, né? E qual que é a unidade de engenharia que você quer no final, aí é você, né? Que tem que trabalhar. Ok? Então, basicamente, não sei se eu respondi a dúvida de vocês aí, mas pode perguntar, pode falar, fica à vontade, ok? Eu vou parar a gravação.
Mas pode continuar aí, se quiserem perguntar, fique à vontade. Eu vou ficar por aqui ainda mais um tempo. Ok? Só encerrar a gravação para não ficar muito extenso.